Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28. Louvado seja Deus. Nós estamos já no segundo módulo do curso de teologia. Vamos tratar sobre alguns assuntos da qual apresentei aos irmãos na terça-feira passada. E hoje nós vamos dar continuidade à teologia da liderança e teologia pastoral. Então hoje vamos continuar falando sobre a teologia pastoral. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Que Deus nos guie nesta noite em nome de Jesus, na direção da sua palavra, e nos faça entender a compreensão da mesma. Irmãos, nós falamos sobre a teologia da liderança e precisamente falamos sobre a teologia pastoral. E entendemos que o pastor um chamado de Deus. Nós lemos em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 12, que diz que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em algumas versões, pastores e mestres aqui está emendado. Pastores mestres. Em algumas versões não tem pastores e mestres, como se houvesse uma distinção entre o pastor e o mestre. Todo pastor ele é um mestre, ele é um professor. Então, em algumas versões não tem aqui pastores e mestres, né? Como se o pastor não fosse um professor. Então, em algumas versões já diz pastores mestres, pastores professores. Então, nós aprendemos que pastorado é um chamado de Deus. Quando a gente lê Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 e 12, a gente vai ver que ele deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para pastores mestres. E aqui vai fazendo uma distinção que nem todos são chamados para ser apóstolos, nem todos são chamados, até porque a obra de Deus ela é bem dinâmica e o Espírito Santo ele é bem inteligente, ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Os dons espirituais, tanto os dons espirituais de poder com línguas, cura, profecia, eles são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo e a necessidade da igreja, como também os dons ministeriais, como ser um pastor, como ser um mestre, como ser um apóstolo, um evangelista, um profeta. Aqui diz que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e eu falei aqui para os irmãos que eu acredito que apóstolos são aqueles lá, os 12, né? A gente observa que depois que Judas cometeu aquele ato, houve imediatamente uma preocupação em ocupar o lugar de Judas. Só que o que acontece é o seguinte, que os discípulos eles começaram a morrer, mas não teve mais eleição para assumir o lugar. Só foi o grande Judas que foi colocado alguém no lugar. Depois morreram os outros. E não foi se fazendo sorteios para se preencher espaço. Mas a gente vai ver que ele mesmo, sendo Jesus, deu uns. Significa
que dentre os 12 apóstolos que estavam ali, Jesus ele chama Pedro em particular. E ele chama Pedro e diz: você me ama? E Pedro diz: eu amo. Ele diz: então apacente as minhas ovelhas. Eu expliquei aos irmãos que o fato de Jesus perguntar se Pedro o amava, porque a pergunta deveria ser o seguinte: Pedro, você ama a minha igreja? Você ama o meu povo? Você ama minhas ovelhas? Pedro ia dizer: eu amo, então apacente elas, né? Então Pedro, quando ele assumisse, quando ele enfrentasse qualquer tipo de dificuldade, esse amor pelas pessoas poderia ser abalado. Mas quando Jesus pergunta: você me ama? Então, quando Pedro sofrer qualquer dificuldade com qualquer ovelha, primeiro ele vai pensar no amor a Jesus Cristo. Como eu falei para os irmãos, de vez em quando a gente dá vontade de pegar umas ovelhas e jogar pela janela, né? Algumas ovelhas jogadas pela janela. A Bíblia diz que o cajado ele é usado para puxar a ovelha, né, que está quase caindo, mas tem hora que dá vontade de usar o cajado, né, para dar aquele toque na cabeça dela, para ver se ela se orienta. Mas quando a gente olha e diz: opa, o rebanho não é meu, o rebanho é de Jesus. Eu estou aqui como um funcionário do reino, um funcionário do Cristo, trabalhando para Ele. E Paulo ele vai dizer isso aos irmãos lá em Mileto. Ele vai dizer isso: olha, atendei por vós mesmos. E aqui, irmão, nós vamos tratar sobre o que eu falei, sobre as características de um pastor e sobre algo que os pastores eles precisam ter cuidado. São pontos para um bom desenvolvimento pastoral. Primeiro, ser humilde, ter humildade, seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela tem que estar em todas as áreas da igreja. Não é só o pastor, é o pastor, é o dirigente, é os irmãos do círculo de oração, todos. A humildade, ela é uma característica do cristão, do crente. E se isso faltar na liderança, se faltar a humildade na liderança, fica difícil um grupo ser formado da forma como Deus quer. Primeiro ponto, para um bom desenvolvimento pastoral, ser humilde. Segundo, não desenvolver a síndrome do cavaleiro solitário, que eu expliquei para os irmãos aqui, que é aquele pastor que ele leva a irmã que está para ver a criança lá na maternidade, ele leva a senhorinha lá no hospital, ele socorre o irmão, ele socorre a irmã, ele socorre o vizinho, ele faz tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por ele. Ninguém. Ele é aquele homem que, quando a igreja precisa, corre para o pastor, liga para o pastor, pega o pastor. O filho da irmã está aqui com a faca que vai lá no bar dizendo que matar. Vai lá chamar o pastor veio aqui. Mas não é demônio, é só um cara com uma peixeira desse tamanho dizendo que vai matar os outros. A irmã disse: eu vou pedir socorro aqui. Se eu ligar para a polícia vai chegar e vai espancar meu filho. É melhor chamar o pastor. Chega lá na casa do pastor 2 da manhã, o pastor com uma mulher e uma filha novinha tem que sair de casa. Irmã, eu que estava manifestado? Não, pastor, está com uma faca desse tamanho dizendo que vai matar os outros dentro do bar. E o pastor corre, chega lá, pega: Jesus, tem misericórdia, porque expulsar demônio é fácil. Expulsar demônio é muito fácil, é só estar debaixo da graça do Senhor. Os demônios obedecem ao poder do nome de Jesus Cristo. Então é fácil. Às vezes, antes da gente chegar, o demônio já saiu. Antes, quantas vezes já fui expulsar o demônio? Antes de chegar, o demônio já saiu, já o Senhor apontou lá na esquina, ele já foi embora. E a gente falou: esse demônio foi fácil, na empresa a gente pegou. Né? E quando você vai lá orar por alguém que está com uma faca desse tamanho, e aí corre, e quando chega a hora da necessidade, quem corre pelo pastor? O pastor atende a irmã que está quase vivendo em depressão, e quando a depressão chega na porta dele, quem vai atender o pastor? Quem é aquele que aconselha o pastor? Então o pastor jamais ele deve seguir essa síndrome do cavaleiro solitário, ajudar todo mundo e ninguém o ajuda, de forma
tem que ser igual, como ali Moisés estava carregando uma carga muito pesada, mas o seu sogro chegou com muita inteligência e sabedoria e chamou ele e disse: não faça isso, não faça isso, você vai se sobrecarregar, você vai. E olha que Moisés, mesmo assim, vocês sabiam, isso aqui eu vou fazer uma pergunta a vocês sabiam que Moisés era o homem mais manso da terra na época dele, segundo a Bíblia. O homem mais manso da terra era Moisés na época dele. E eu lhe pergunto: você sabe por que foi que Moisés não entrou na terra prometida? Porque se estressou com o povo, meteu a vara na pedra, onde não era para ele fazer isso. Ele já tinha tocado. Ele tocou uma vez, a rocha foi ferida e a água saiu. E o povo apertou ele tanto que Deus disse: olha, o povo, ele correu para Deus: Senhor, o povo quer água. E Deus disse: então vai lá e fala para a rocha da água. Aí Moisés chega lá e ele está tão estressado, ele está tão. Ele era o homem mais manso da terra, gente. Era o homem mais manso do planeta. E ele chega com o estresse está tão grande que ele chega lá e ele esquece que ele tem que falar para a rocha. Ele não tinha mais que bater na rocha, ele já tinha tocado nela. A rocha é Cristo, e Cristo não pode ser ferido duas vezes, somente uma vez no Calvário. E Moisés, ele afetou até simbologia bíblica, até a tipologia bíblica Moisés afetou, porque não pode bater na rocha duas vezes, ferir a rocha duas vezes. Mas olha o que é o povo olhando assim, dizendo: o povo já tinha visto, minha gente. O povo já tinha visto Moisés tocar na rocha, a rocha da água. Era fácil fazer: Moisés, a água está acabando, vai lá de novo, vê lá como é que faz aquela situação para a água vir para a gente. Não, o povo já está dizendo: vai matar a gente de sede? Vai deixar a gente aqui morrer de sede? Não está vendo o menino morrer de sede, não? Será que você não tem sensibilidade? Então ninguém já chegava para o pastor dizendo assim: pastor, não já está na hora do senhor lá ver se a rocha não pode dar água de novo? Ele já está acabando. Não é bom o senhor ir lá nessa situação? O povo já chegava com aquele tom, dizendo: vai deixar a gente morrer de sede? Será possível? E esqueceram que ele já tinha ido. Então ele subiu estressado, e em vez de falar, ele bateu na rocha e Deus deu água, mas disse assim: olha, assim não, desse jeito não. A Bíblia diz que faltou fé ali, mas o que foi que levou a faltar fé? Mas eu fico às vezes me perguntando: como falta fé num homem que viu o mar se abrir? Como falta fé num homem que já tinha tocado naquela mesma rocha? Por que ele tocou e não só falou? Sabe que ele duvidou que falando? Ou foi os burburinhos no ouvido dele ali dizendo: dá água para a gente quer água, você é obrigado a nos dar. Então, o Moisés, ele era o homem mais manso da terra, mas ele estava carregando um fardo, ele estava assumindo aquilo que essa apostila chama de síndrome do cavaleiro solitário. Quer dizer, só eu posso resolver tudo aqui. Se eu não resolver, ninguém resolve. Se eu não julgar essa causa, ninguém julga. Aí o sogro dele, com mais idade, com mais experiência, disse: Moisés, pare com isso. Não existe dentro da obra de Deus um cavaleiro solitário que faça tudo. Até porque o Espírito Santo, ele dá uns para apóstolo, outros para, porque o Espírito Santo, ele tem um plano, ele tem um projeto, e cada um ele coloca no seu devido lugar para que a obra venha a andar, para que a obra venha a desenvolver. Moisés estava assumindo a obra como se ele fosse o único cavaleiro que assume tudo ali, e o sogro dele disse: não faça isso, você vai morrer antes do tempo, você vai dar um derrame, vai morrer de vida secada. Coloca homens para pegar casos mais simples e assume os casos mais complexos. Irmão, o pior não é quando a gente assume isso, porque eu fui pastor de campo durante 5 anos em um lugar
Então a igreja na cidade qual é a igreja? Aquela que o pastor decepou a ovelha, aquela que o pastor passou a mão na ovelhinha. Elas eram o nome da igreja. Meu Deus, como é que eu vou guiar uma igreja que ela é chamada de igreja que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo? Como é que eu vou evangelizar esse povo? Eu disse, você não vai evangelizar, você vai orar, você vai curar o povo, você vai sarar o povo, e deixa que eu faça o milagre, deixa que eu faça a obra. E eu cheguei naquele lugar e comecei a aprender. A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando eu cheguei lá. Primeiro eram 3 igrejas. Era a igreja na sede da cidade, era uma igreja no bairro de Jacaré e uma igreja na zona rural, no Poço d'Água. Então eram 3 igrejas e eu tinha 3 presbíteros, um monte de diáconos e diaconisas. E eu disse, estou indo do céu, eu já vou chegar na igreja que tem 3 presbíteros ao meu comando, eu vou estar ali designando, delegando aos meus liderados as funções, e vamos fazer a obra de Deus crescer. Um dos presbíteros saiu de lá, veio me buscar aqui em Salvador, dormiu na minha casa, ficou comigo, pastor, chega lá, nós vamos pegar aquela igreja, voltar a igreja para andar. Eu digo, mas um carro para andar, primeiro tem que botar a primeira marcha, depois a segunda marcha, ninguém sai na quinta. Eu não vou chegar lá na igreja que está andando, está em ponto morto, e vou engatar a quinta e descer a ladeira. Vamos devagar. Ele, não, pastor, vamos mudar a história, esse aqui vai ser um obreiro que vai me ajudar a obra. O homem é bom demais. Cheguei lá e ele sumiu. No dia que eu cheguei, ele desapareceu, passou 15 dias. A mulher dele foi lá em casa e disse assim, pastor, cadê meu marido? Eu disse, se você que é mulher, não sabe, eu vou saber. Pastor, aquele homem não tem jeito, ele sai do mundo dizendo que está indo pregar nas igrejas, ele desaparece. Ele foi me buscar em Salvador, disse que ia fazer acontecer, abriu açude, abriu o Mar Vermelho. E quando eu cheguei aqui, aconteceu um milagre, ele ficou invisível, desapareceu, sumiu. Eu vou achar que sumiu. Como sumiu? Desapareceu. Quando deu 3 meses para a minha casa, eu falei, pastor, eu vou sair da igreja, vou embora. Eu disse, essa homem que dá vontade de falar para a gente. Aí eu disse, tu vai para onde, rapaz? Eu disse, vai antes que eu te jogo. Vai com tuas perninhas, com tuas patinhas de ovelha, antes que eu te jogo. Porque aí o outro, coitado, o presbítero, dizia assim, pastor, eu posso te pedir em nome de Jesus algo que peço? Não me importa para pregar, não. Um já foi embora, o outro não quer pregar. Disse, pastor, quando eu prego, os irmãos dormem, os irmãos são tudo curados. Os irmãos que sofrem de insônia, quando eu prego, são tudo curados, dormem tudo. Os irmãos não dormem em casa, mas chega aqui quando eu prego, são tudo curados, dormem, tem sonho. Eu disse, Jesus, e agora, meu Deus? E eu cheguei num lugar onde chegou num ponto que a gente se vê só. O pior não é quando a gente não assume essa posição, porque é quando as pessoas acham que a gente é obrigado a ser o cavaleiro solitário. Não, o senhor tem que fazer isso mesmo, o senhor tem que acordar de madrugada e ir lá na briga do filho da irmã, o senhor tem que sim ir lá expulsar o demônio da vizinha do irmão, porque o senhor é pastor. É a obrigação, praticamente, é como se dissesse, a obrigação sua, e não é, entre aspas, não é a obrigação só do pastor. A igreja é um povo. Então o pastor jamais ele deve assumir essa posição de cavaleiro solitário e achar que isso não. Ele tem que ir primeiro, aí nós vamos para o terceiro ponto, que é para que o pastor ele tenha um bom desenvolvimento pastoral, primeiro o seu nível, segundo, não desenvolver essa síndrome do cavaleiro solitário, e terceiro, ele tem que encontrar os agentes de mudanças. Quem são os agentes de mudança? É aquele irmão que todo mundo respeita, é aquele irmão que tem uma influência na igreja, aquela irmã
pessoas que Deus vai abrindo a visão dele para que ele observe aquele irmão se encaixaria em tal departamento e com certeza desenvolveria um bom serviço ali. Aquele irmão, aquela irmã, ela serve para desenvolver tal departamento, e ele começou já a usar esses agentes de mudança para que a igreja desenvolva e o seu fardo se torne mais leve. Isso é necessário. Primeiro dizer: Senhor, abre minha visão para que eu enxergue os agentes de mudança que existem na minha igreja, que existe no meu grupo, que existe no meio dos irmãos. Eu comecei a minha vida na presença do Senhor em um grupo de jovens, que tinha 20 jovens. O meu dirigente, ele hoje é o pastor Jorge André, e eu comecei a observar que ele observava entre nós, ele observava os jovens que se destacavam. Ele amava todos, tratava todo mundo bem, mas ele fazia igual que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha 12, ele tinha dezenas de discípulos. Jesus tinha. Em uma única missão que Jesus mandou 70. Então ele tinha dezenas de discípulos. Apóstolo, ele só tinha 12. Observe. Ele começou a chamar de 4 em 4, 2, chamou 4 ali, depois chamou 3, foi formando. Quando ele formou, foi que ele fez a primeira coisa. Entre os 12, primeiro que Jesus ele fez assim: ele chamou 4 intelectuais. Quem pensa que Jesus saiu assim fazendo um livro desse, lá de inglês, o escolhido foi você? Não. Ele observou, disse: preciso de 4 intelectuais. Aí ele chamou Natanael, Mateus, ele chamou, esqueci o nome agora, chamou 4 super inteligentes. Os outros eram inteligentes, conhecedor de lei, tinha uma boa conversa. Ele chamou 4 intelectuais. Depois ele chamou 4 zelotes. O que são zelotes? Guerreiros. Raspar, bravo, com espada, guerreiro. Ele chamou 4 zelotes. E ele chamou 4 pescadores, trabalhadores, caras que estavam lá costurando as redes, um pai e uma. Ele chamou esses 4. Ele disse assim: eu preciso de 4 inteligentes, 4 mentes pensantes para me ajudar de raciocinar. Preciso de 4 guerreiros que na hora que eu precisar, que me corte a orelha de alguém que venha para cima de mim, ele corte a orelha e ranque. Preciso de 4 pescadores que não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, os caras são para tudo. Quando ele separou esses de 4 vezes 4, 12, ele estava separando um esquadrão poderoso que o inferno não ia aguentar. Ele não estava simplesmente chamando os Zé Bolinhas, como diz o pastor Muricy, né? O saudoso pastor Muricy, os Zé Bolinhas, fica só bolando no meio da igreja, bolando para lá e para cá. Não, ele disse: 4 zelotes, venham vocês 4, venham para cá. Vai me dar trabalho, mas venha. Ele chamou 4 intelectuais, vai querer saber de tudo, mas eu vou precisar de 4 pescadores. Então ele soube selecionar. Quando ele seleciona esses 12, sabe o que é que ele faz? Ele chega assim e diz: ó, é o seguinte, eu vou orar, bora ali, todo mundo, bora. Chega aqui, ó, pronto, fica aqui, vocês 9, viu? Vocês 3 vêm aqui. E os 9 ficaram e os 3 iam. E ele dizia: ó, o seguinte é esse, eu vou orar, eu vou entrar em uma intimidade maior com Deus, eu preciso que vocês fiquem aqui. Fica aqui, eu vou adiante. Eu ia sozinho com Deus, e os 3 que iam com ele ficavam observando, vendo eles se transfigurando, vindo a glória descer, vindo a coisa. Depois descia, ele chamava os 3 ao seguinte: vocês viram o que vocês viram, vocês ficam para vocês. Tá bom? Vamos descer. Os outros desceram tudo radiantes, com os rostos brilhando. Ele começou a fazer isso. Ele pegava sempre as mesmas 3 pessoas e levava para um lugar mais reservado, porque ele estava preparando os seus 3 principais líderes que iriam assumir quando ele fosse tomado.
Então Jesus ele já estava se preocupando em como a igreja ficaria depois que ele se ausentasse. Então essa é a grande preocupação do pastor. Ele tem que primeiro se preocupar em formar quem vai assumir o maior erro do meu saudoso pastor, que eu tenho muita saudade, respeito muito sua memória. Mas o maior erro foi ele não ter se preocupado em ter formado um líder. Na verdade, ele formou vários homens valorosos, com muita sabedoria. Mas na hora dele chamar esses três, chamar esses quatro para junto de si e dizer: olha, se preparem, porque eu vou ser levado, e vocês vão assumir tudo isso aí. Então eu já quero compartilhar com vocês a minha glória. Aí Jesus transfigura na frente deles, porque Pedro, Tiago e João viram Jesus em glória. Antes dele ser glorificado, ele se transfigurou no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Ele se transfigura e os discípulos começam a ver Jesus de fato glorificado. Então Jesus ele está dizendo assim: eu já vou começar a compartilhar com vocês coisas que vão ajudar a fé de vocês para cada vez mais firme. Então encontrar os agentes de mudança é analisar a igreja, analisar os obreiros, analisar o grupo e dizer quem tem a capacidade, quem pode mudar e começar a usar os agentes, quem tem influência. Aquela irmã tem influência, então vamos trabalhar, não é jogar carro em cima e dizer vai lá, é trabalhar, é chamar, é começar a projetar em cima daquela pessoa e dizer: olha, você pode assumir esse carro, você tem como trabalhar aqui, vamos desenvolver essa área aqui e começar a trabalhar com ela. Essa pessoa, ela vai ajudar bastante a obra a desenvolver. Então aqui diz que para que um pastor ele venha ter um bom desenvolvimento, ele tem que não desenvolver a síndrome do cavaleiro solitário, fazer tudo sozinho e não deixar que ninguém faça nada por ele. Isso é um erro terrível. Isso é um erro que não pode acontecer. E como eu falei aqui na semana passada, é obrigação ou responsabilidade, vamos usar para mudar a palavra, que a obrigação é um negócio meio forçado. É responsabilidade da igreja observar o seu pastor, ver se ele não está criando essa síndrome de cavaleiro solitário, fazendo tudo sozinho, se matando sozinho. E a igreja simplesmente está deixando isso acontecer. E a igreja precisa observar, chamar de vez em quando o pastor no canto e dizer: vem cá, por que o senhor está pegando tudo sozinho? Por que o senhor está fazendo tudo e não está? Cadê os outros para lhe ajudar? A igreja precisa observar e não deixar que o pastor ele siga esse caminho, porque é um caminho muito ruim. A igreja sofre, porque quando o pastor sofre, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando o pastor sofre, a igreja sofre. Quando o pastor cansa, a igreja cansa. Isso aqui não é conversa não, irmão. Isso aqui é verdade. Amém? Amém. A Bíblia diz que Moisés foi para o monte orar enquanto o povo pelejava. Moisés levantava a mão e intercedia e o povo vencia. Quando a mão de Moisés cansava e pesava, que Moisés abaixava, o povo perdia. O povo perdia. A igreja sente o cansaço que o pastor está sentindo e ela fica cansada. A igreja sente a tristeza que o pastor está sentindo e ela fica triste. Então é responsabilidade da igreja observar seu pastor e não deixar que ele enverece por esse caminho de ficar fazendo tudo por todo mundo e na hora de alguém fazer alguma coisa por ele, ninguém faz nada. E aí a igreja está permitindo que esse pastor vai entrar em uma situação muito difícil, muito complicada, e a igreja vai junto com ele, a igreja desce na terra abaixo juntamente com ele. Então é hora de ter um arão, e como é o nome do outro, rapaz? Do outro que estava do lado, segurando a outra mão, é doido. Né?
com a mão levantada, o povo vence lá embaixo. Quando Moisés cansa, que a mão baixa, o povo retrige. Então vamos manter a mão dele sustentada, vamos fazer algo. Eles pegam a pedra, colocam embaixo de Moisés e sustentam a mão dele. E enquanto a mão de Moisés está levantada, está erguida, o povo vence. O povo vence. Então, o pastor é um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para pastorear a igreja de Deus que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Esse homem que foi chamado pelo Senhor para receber essa incumbência, a Bíblia diz que quem deseja isso, deseja boa coisa. A Bíblia diz que a coroa que o pastor vai receber lá no céu é uma coroa maravilhosa, é uma coroa tremenda. A gente sabe, irmão, que os galardões do céu, olha aqui para mim, por favor. Antigamente as pessoas diziam: não, pastor, lá no céu todo mundo vai ser igual, tudo igual. Não vai ser nada igual, não vai ser nada igual. Vai ser todo mundo salvo. Vai ser todo mundo salvo, mas uns vão ter galardão e outros não vão ter galardão no céu. No dia do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que serão julgados todos pelas suas obras, e irmãos receberão galardão porque fizeram algo por Deus, para Deus, fizeram algo pela obra, e terão pessoas que não receberão absolutamente nada. Não receberão nada. A Bíblia diz: mas todavia ele será salvo ou pelo fogo. Será salvo, já é uma boa, uma maravilhosa coisa ser salvo, né? Mas galardão não, porque não fez nada, não se interessou pela obra, não fez nada, aceitou Jesus, é um crente verdadeiro, anda na lei do Senhor, mas não faz nada, não fez nada, porque no reino de Deus todos nós somos funcionários do reino e trabalhamos pelo reino de Deus e somos bem pagos por Ele. E quando nós chegarmos lá, seremos pagos pelo que nós fizemos aqui no reino de Deus. Desde os 17 anos que eu venho trabalhando para Ele, venho trabalhando e venho acumulando um tesouro lá na glória. Deixei de fazer muita coisa, mas estamos aí trabalhando para o reino, naquilo que Ele me chamou, naquilo que Ele me deu, naquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Estou trabalhando, é ensinar o povo de Deus, é cavar nessa fonte, é encontrar água, é beber para mim e dar para o povo beber também, alimentar o povo de Deus, é ensinar o povo de Deus, é educar o povo de Deus. E você, às vezes, eu fazia parte da igreja evangélica pentecostal Jesus e Aliança. Chegou meu tempo ali, tive que me ausentar, tive que sair e vim pedir a Deus orientação para que eu viesse estar em um lugar onde pudesse ser útil, onde pudesse ajudar. Deus me trouxe para esse lugar, foi a maior felicidade da minha vida, tem sido até hoje. A maior felicidade, a maior alegria. Eu cheguei aqui, fui abraçado, fui recebido, fui honrado. E de repentemente, sem simplesmente chegar ali e dizer: pastor, olha, na verdade é o seguinte, eu sou professor, dá para o senhor me colocar aí na sua igreja para ensinar? Pergunte aí, você falou isso para ele? Não. Ele olhou e viu. O Espírito Santo abriu os olhos dele, ele chegou e disse: esse cara é um agente de mudança, ele pode ter algo útil para a igreja, ele pode ensinar o povo. Porque o que Deus me deu está na minha vida até hoje e vai ficar por onde a gente passar. Então essa é a teologia da liderança, ela está primeiro da teologia pastoral. Então ela vai nos ensinar que o pastor ele é esse líder em quem as ovelhas se espelham, em quem as ovelhas o seguem. E a igreja, ele é aquele que cuida das ovelhas, sabendo que esse rebanho pertence a Jesus Cristo, e um dia ele terá que prestar conta desse rebanho ao Senhor, cada uma das ovelhas, cada uma delas, cada uma que foi confiada será
está aqui nesse aprisco ou não. Não só existe esse aprisco aqui para as ovelhas, amém? Não só existe esse aprisco, existem outros apriscos. A única preocupação que nós temos que ter é conduzir a um bom pasto para que elas não queiram comer outros pastos. É cuidar de uma boa água para que ela não vá para outras fontes. É só isso. E entender que essas ovelhas pertencem ao sumo pastor e que ele é dono delas. E nós estamos aqui cuidando, aqui como Paulo disse. Aí Paulo diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: atendei por vós mesmos e pelas ovelhas e pela igreja, da qual vocês pastoreiam, sabendo que elas são ovelhas de Cristo. Mas ele diz uma coisa: atendei por vocês mesmos. Ele está dizendo: cuidem de vocês, da vida de vocês, cuide da sua saúde, da sua vida espiritual. Da sua vida espiritual, o pastor precisa analisar e cuidar da sua vida espiritual, da sua saúde mental, emocional, porque o pastor ele se sente obrigado a chegar aqui, irmão, e não compartilhar com os irmãos as suas tristezas. Já pensou o pastor chegar aqui e todo dizer: irmão, hoje eu estou triste, estou muito triste, começa a chorar, vai querer dizer: pô, agora, quem vai me socorrer? Se ele está triste, ele está triste. Mas você acha que o pastor não fica triste, né? Você acha que o pastor não sente tristeza? Não sente dor? Não sente falta das coisas? Quantas vezes eu cheguei em Filadélfia dizendo: meu Deus, cadê um pastor que me socorra, que me ajude? Eu liguei para cá uma vez, clamando pelos irmãos, aqui todo mundo brigando para pregar, brigando. Quando o pastor não voltava para pregar, o obreiro saía com o bico lá na porta, o bico chegava primeiro do que lá na porta, o bico maior do que a igreja, ficava uma semana sem pregar, porque o pastor não voltou para pregar. Aí saía comigo: não, o pastor tinha que ir lá, e não foi muito difícil. Aí o pastor ia lá: não pode, eu vou te botar para pregar hoje, então. Aí ela pregava, né? Aí eu liguei: ô rapaz, vem aqui em Filadélfia, eu pago uma passagem, vem pregar aqui. Não sei o quê, porque não sei o quê, mas tu não está brigando aí para pregar? Vem aqui, que aqui ninguém briga, aqui tu prega se tu vir, segunda tu prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e tu bota tudo domingo. Na escola dominical de manhã, te levo lá para o poço d'água de tarde e te trago para a série de noite. E um dia tu vai pegar 3 vezes. Não vou não. Jesus, para quem eu vou? A quem vou pedir socorro, meu pai? A quem vou pedir socorro? Aí comecei a ligar o pastor Carlos lá na roça, disse: pastor Carlos, não socorre, traz alguém aí para me ajudar. Estou pregando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo domingo. Eu dou escola dominical, vou para o poço d'água de tarde, volto para o Jacaré de noite. Em um dia só, irmão. O povo está dizendo: pastor, o senhor está jejuando. Ó, finíssimo, hein? O senhor está fino. Eu digo: isso aqui não é jejum, não, é sofrimento. É sofrimento. Pregava, chegava em casa, torcia o paletó, enchia um litro de água. Todo dia tinha que gargarejar água com sal, água morna com sal e vinagre para cicatrizar as cordas vocais, porque tinha que pregar terça-feira de novo. E pregava, e sofria, e clamava, todo mundo que viesse ajudar, mas não vinha, não tinha. E outra coisa, se pregasse e o culto não fosse avivado, não tinha irmão fazendo. Ai, foi que eu olhei, pastor. Foi que eu olhei, pastor. Não mandou você. Irmão que olhava para a gente pregar, se o fogo não caísse, se Deus não expulsasse o demônio, irmão que olhava assim, e aí, foi que
pastor, pelo amor de Deus, porque não dá não. Mais uma coisa Jesus disse. Ele disse, ouça a minha voz, faça o que eu mando, e eu vou fazer o que eu mando. Não, eu corri atrás desse sobrinho. Eu corri um atrás de um, atrás do outro. O outro tinha um que ficou. Um foi para a plantação de café lá, não sei onde, na Santa Catarina, não sei onde foi. Se mandou. O único que ficou dizia, eu vou colar com o senhor, pastor. Vou ficar aí. Eu olhava no relógio, o homem ia chegar, o culto terminava 9 horas, ele chegava 8h40. Eu disse, eu vou comprar um chocolate. Eu vou comprar um revólver. Eu vou comprar um revólver, todos esses irmãos vão ter que, esses obreiros vão ter que obedecer, vai ser na força, na violência. Assim, na violência. E com esses caras só assim. Aí Jesus disse, não, não. Eu disse, irmão, vamos fazer uma campanha de oração. Bora fazer uma campanha de oração aqui. Sentei eles 3 lá e disse, bora, vai orar todo mundo. Nós vamos começar a igreja no dia da campanha, a igreja vai abrir 6 horas da manhã, já vai ter um aqui. Eu não quero nem saber. 3 horas de oração para cada um. Se você não aguentar, eu venho no culto. Mas vai ter oração até o culto terminar de novo, não. Aí ficou aí. No dia da campanha era oração o dia todo. O dia todo de oração, o dia todo de oração. A primeira oração que nós fizemos, nós fizemos, Deus curou uma irmã que não sustentava nada no estômago. Ela tinha, não sei se é úlcera, não sei se é gastrite, não sei o que é, que nem água sustentava. Nem água sustentava. Quando ela chegou na igreja que nós oramos, a mulher saiu vomitando sangue dentro da igreja toda, era sangue para todas as irmãs limpando, e os irmãos orando, gente dando glória, gente correndo com nojo, gente correndo com medo, e Deus fez um milagre, amém, glória a Deus. A irmã ficou sentada ali, amarela, não tinha mais nenhum corpo de sangue, foi embora. No outro dia eu levei guarda na farmácia de Seu Odalo, só terminando, na farmácia de Seu Odalo. Seu Odalo estava lá, a gente levou e disse, vocês são crentes, né? Disse, não, eu sou o pastor da igreja de Jesus Aliança. Essa igreja está famosa aqui. Lembra que eu falei que quando eu cheguei lá, a igreja era conhecida como a igreja que o pastor aprontou, a igreja que o pastor fez aquilo? Ele disse, mas essa igreja está famosa aqui, se o pastor fizer algo de errado, no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, já está todo mundo sabendo. Se o pastor fizer algo de bem, também no outro dia, 6 horas da manhã, está todo mundo sabendo. Fiquei sabendo que Deus curou uma irmã de mar. Aquela mulher aqui tinha uma gastrite, meu amigo, nem água sustentava no estômago. A mulher disse que chegou em casa só de raiva, morreu com um buchado. E sustentou, foi tudo, a mulher ficou curada, está espalhando o jacaré todo, já desceu para cá, já está a cidade toda sabendo. Aí eu disse, então Jesus vai começar a trabalhar. Com 8 dias depois da campanha, a igreja não cabia mais ninguém dentro da igreja. Já teve gente correr, teve um irmão lá, um irmão, esqueci o nome dele, que saiu pegando o ventilador dos vizinhos, porque os irmãos não aguentavam, a gente não sabia que a igreja enchia tanto. E Deus disse, eu falei para você, me escuta, que eu faço. Deixa que eu vou trabalhar. E Deus começou a trabalhar, aí os obreiros começaram a dizer, pastor, e aí eu digo, agora eu vou demorar, agora vocês vão aprender, agora eu vou botar vocês na minha linha. Aí chamei os obreiros, e aí agora, pastor, pastor, bora distribuir envelope, pedindo. Digo, Deus disse que não é para fazer isso, não. Se preocupe, pastor, mas a gente tem fogo para botar, a gente tem piso para colocar, a gente tem não sei o quê. Bora fazer a obra de Deus. Deus vai libertar as almas que estão oprimidas. E Ele disse para mim, faça a minha obra, não peça nada para ninguém, porque quem eu vou mandar para cá já vai vir com o bolso cheio. Aí eu fazia, botava eu só fazia assim, eu fazia uma caixinha e botava oferta para o fogo. Eu botava lá, escrevia na minha impressora, oferta para o fogo. Chegou um dia, finalizei a campanha e uma moça chegou, disse, pastor, eu sou a irmã Lu, eu sou a irmã muito conhecida da missionária Advent, eu trabalho com transatlânticos, que faz cruzeiro, e vou com um prazer. Pastor, eu quero uma oferta à igreja. E pois não, disse minha irmã, fique à vontade de ofertar. Ele disse o seguinte, pastor, quanto é que falta para esse povo? Eu não sei, não havia caixinha ainda, mas deve faltar mais do que o que tem lá. Deve faltar mais do que o que tem, não, pastor, abre a caixinha e faz, só me diga quanto falta.
ali a caixa fica até com vergonha, o fogo era 1000 e lá só tinha 400. Eu faltava 600. Eu disse, como é que eu falei? Eu falei, é o seguinte, tem 2 tipos de fogo. Tem o fogo da tigre e tem outro fogo lá que eu esqueci até o nome. O da tigre está faltando quantos? Quanto, pastor? Estava 600, só tem 400 ali. O senhor aceita euro? Eu disse, quando é que eu pagar esse euro? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, Jeová. Aí, pastor, só tem euro. Estou viajando amanhã. E se o senhor não pegar esse euro, acabou. Se Jesus, o senhor vai dar e vai levar de volta. Aí Jesus disse, eu falei para você ficar sossegado. Quando eu cheguei, eu peguei minha moto, minha motocicleta, minha moto, tive cavaleiro fantasma e fui bater lá. Da onde a casa de mulher lá? Cheguei lá e disse, pastor, o senhor é o homem mais abençoado que eu vi nessa vida. Eu disse, por que, minha irmã? Ela disse, tinha um carro rodando no posto também, tipo uma Hilux, um carro. Diz que procurando um carro rodando, o povo até com medo de se algum, né? O pessoal para queima, né? Os corpos. E o povo já ficou com medo e disse, quem é que está vendendo euro aqui? Aí alguém disse, deve ser Lu. Ele parou a Hilux aqui e disse, é você que está vendendo euro? E ela disse, porque eu tenho que ofertar a igreja. Eu vim de Juazeiro para comprar esse euro. E dei aí. E deu o dinheiro, já estava no envelope. O dinheiro, pastor, compre o da Tigre. Compre o melhor. Glória de Deus. E eu cheguei nos obreiros, passei assim, na ponta do nariz deles, assim, disse, olha aí, aprenda como é que Deus trabalha. Deus disse que era para se preocupar. Nós vamos fazer a próxima campanha agora, batalha espiritual, o cão vai passar mal. Mas Deus vai mandar. A gente botou forro, a gente botou piso, a gente botou porta de blindex, a gente fez tudo na igreja, simplesmente fazendo a vontade de Deus. Mas foi fácil? Não. A gente chorou? Chorou. A gente clamou, sofreu? Sofreu. Primeiro, eu não podia nem cobrar nada da igreja, que a igreja era uma igreja pequenininha. Estava sofrendo, a igreja estava sofrendo um problema muito sério. O pastor antecessor fez o que fez. A igreja já começou a olhar para mim dizendo, Aí cheguei lá, humildade. Pastor, o senhor não, Jesus na minha vida. Aí Jesus foi de fato sendo na minha frente, foi de fato fazendo. E a igreja foi ganhando confiança, a igreja foi ganhando confiança. Quando eu dizia assim, irmão, nós vamos pintar essa igreja de ouro, os irmãos diziam, amém. Irmão que dizia, eu creio. Porque ele dizia assim, esse aí, se disser que vai. Eu disse, irmão, vamos botar esse piso aqui. Os irmãos, botar como? Vamos botar. Vamos fazer aqui, quem dá 1 metro de piso? Quem dá 1 metro? Os irmãos, eu dou 1. Irmão, era 60 metros, não foi? 60 metros, só deu 19 metros. Disse, Jesus, como é que eu vou botar o restante? Como é que eu vou botar o restante? Aí teve retiro espiritual na picada, fazendo a picada. Chamei a Liceu fez suco de umbu. Umbu a gente não comprava na picada de umbu de graça. A gente pegava tudo de graça, fazia umbuzada, fazia saco de suco de umbu. Comprei picolé, vendi R$500 de picolé. No retiro espiritual, picolé, suco e um monte de coisa lá. Quando eu voltei por R$900 no retiro. O pastor me disse assim, como foi que você conseguiu vender R$900? R$900 aqui. Eu disse, eu não sei, só sei que eu vendi 500 e já tem 500, 400 na mão do rapaz e o cara já está botando o piso lá. Eu não acredito, está botando o piso lá. Porque eu já vendi nada. E já vendi, não vendeu o quê? Vendi suco de umbu, suco de goiaba, suco de manga. E os é por isso que meus refrigerantes usaram tudo. Eu fiquei, claro, o senhor está vendendo diabetes para o povo. Eu chegava e dizia, irmão, você quer ter saúde, quer ir para o céu, mas quer viver saudável na terra? Quer. Então compre suco na nossa mão, porque você vai ficar saudável e vai ajudar a obra de Filadélfia, vai botar o piso para quando você chegar lá, você orar, você não sujar a sua calça lá na terra que está lá. Você vai ter um piso limpo, bonito, para você orar lá, brilhando, maravilhoso. Irmão, então o que? Irmão, fui vender os picolé, picada é assim, picada é 50 graus, 50 graus a picada, meus picolé derretem tudo. Aí eu cheguei assim no irmão e disse, irmãos, aí eu já estava triste, saiu
tivesse baixado o preço, eu fazia uma promoção, mas é o mesmo valor, irmão. Ah, mas pastor, pelo amor de Deus, é só o carro. Aí só tem o carro do marido. Eu disse, mas é o mesmo valor, meu irmão. Que isso, meu Deus, e vou comprar. Comprou tudo. Disse, Marcelo, pastor, o senhor veio de sábado para cá e não veio nem carro. Veio fazer a obra. Mas a gente tinha lá em José, agente de mudança, que nós achamos. A gente tinha pouquíssimos agentes de mudança, mas a gente tinha. A gente tinha irmã Nairane, que até hoje vem rompendo com a gente aqui até hoje, de gratidão. A gente tinha pouquíssimo, a gente tinha um irmão Zé, que quando a gente precisava, ele estava do lado. Então observe e colha os agentes de mudança, aqueles que podem fazer a coisa mudar, e a gente vai ver a coisa mudar. Amém? Na semana que vem nós vamos tratar sobre exegese. Exegese com X, amém? Eu expliquei o que é. A exegese é a arte de interpretar a Bíblia estudando tudo. O que significa essa palavra, por que Jesus falou isso, por que Jesus falou aquilo. E a gente precisa ter isso aqui para a gente pregar, para a gente ensinar, para a gente entender a Bíblia. A gente precisa ter uma boa exegese, para a gente não correr o erro de querer achar. Eu acho que esse versículo quer dizer isso. Eu acho que aquele versículo quer dizer aquilo. Não. Vamos fazer uma boa interpretação. Aí nós vamos pegar aqui os passos da interpretação. Vamos pegar um texto. Eu vou trazer um texto aqui para nós fazermos uma interpretação. Um texto básico, mas não fazer uma interpretação completa. Como era a cultura da época, qual era a língua, por que usou essa palavra? Essa palavra é usada como. Você sabia que tem na Bíblia ditados populares? Escrito na Bíblia, tem gente que não sabe que aquilo é um ditado popular. Tem coisas que é um ditado popular, que está escrito aqui, a gente está lendo e não entende, meu Deus, o que era um ditado que era dito popularmente naquela época. A gente precisa entender. Então isso, a exegese, ela vai ajudar a gente a interpretar gramaticalmente a Bíblia. Essa palavra é grega, ela tem quantos significados, e ela foi aplicada nisso aqui porque, Jesus um dia disse: vocês ficam dizendo, tudo que receberá de mim é corbano. Eu li isso um dia e me acabei. Corbano. Então, quando a gente vai procurar o significado da palavra, naquela época as pessoas elas tinham direito à herança do pai. Eles tinham direito à herança do pai. Mas às vezes, quando o pai estava muito velhinho, o filho ele já metia a mão na herança e ele deixava o pai apenas com uma migalha ou a luva. Então, quando estava acontecendo isso muito, então Jesus usou essa expressão por causa da injustiça que estava acontecendo naquela época. Então, quando a gente conhece, como eu falei aqui dos pregadores do telhado, lembra? Terça-feira que eu falei aqui? Jesus falou: o que eu falo para vocês nas escondidas, vocês pregarão sobre os telhados. Eu expliquei aqui terça-feira passada que era porque as casas eram de uma laje batida e as mulheres ficavam em cima da laje lavando roupa, e ele dizia: tu está sabendo que o Messias vai entrar aqui em Jerusalém amanhã? Eu não estou sabendo não. Tu está sabendo não? Ele quer que o Messias vai entrar aí em Jerusalém domingo? De manhã, domingo de ramo? Não. Pois é. Pergunta se fulana sabe, ficava em cima dos telhados, fofocando, passando a notícia para as outras. E Jesus disse: o que eu estou pregando escondido agora, chegará um tempo que vocês passarão as notícias sobre os telhados. Então isso era uma cultura da época. Então a exegese vai ajudar a gente a entender por que Jesus falou aquilo, por que Paulo falou aquilo, por que Pedro falou aquilo. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Ore pelo seu pastor, pelos seus pastores, ore pelos seus pastores, observe seus pastores, peça a Deus pela vida de cada um deles. São homens chamados por Deus para servir a igreja, para socorrer a igreja. Amém, irmãos? Para sarar a igreja, mas de vez em quando eles precisam ser socorridos pela igreja também. Amém? De vez em quando precisam ser socorridos pela igreja, precisam também ser curados pela igreja, porque pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha.
ela ajuda a igreja a olhar para o seu pastor, reverenciar, honrá-lo, observá-lo, obedecê-lo e, acima de tudo, interceder pelas suas vidas, porque são homens chamados por Deus, porque foi Ele que deu uns para pastores, outros para apóstolos, profetas, e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Senhor, obrigado, meu Deus, pela vida dos seus pastores, dos nossos pastores. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, dê cada vez mais saúde, meu Deus, espiritual, saúde mental, saúde física. Age, meu Deus, onde eles não podem agir. Deus seja o socorro bem presente na hora da angústia de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos, nós clamamos, nós suplicamos, intercedemos para que cada dia mais, Senhor, abra suas visões, para que eles enxerguem os agentes de mudança necessários para fazer a obra desenvolver e crescer. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, que o Senhor possa estar assim nos ajudando a crescer na tua obra. Fica conosco, Senhor, abençoa os teus filhos, leva cada um em paz para suas casas, debaixo da tua santa proteção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Levanta esse povo bem alto, em nome de Jesus, com o amor de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a